isso. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Três Lados. Rapaz, mas tá fazendo... Eu vou continuar repetindo aqui nas aberturas desses podcasts. Ficam aí com esse negócio. Rapaz, os pré-candidatos a distrital são os campeões de audiência. O povo tá interessado nessa eleição de distrital. Tanto que as minhas maiores audiências até hoje na Rádio Corredor foi quando eu fiz o trabalho de nominata. Vocês podem olhar lá no YouTube. Aqui no YouTube, né? Lá no YouTube. Estamos aqui no YouTube. Eu tenho uma playlist só falando de nominata. Então, nós começamos esse trabalho de falar das pré-candidaturas de distrital. Os podcasts, incrível. As pessoas estão muito interessadas em assistir os podcasts onde estão os pré-candidatos. Vou sempre repetir isso aqui na abertura. Todo presidente de partido, todo político hoje, as regras mudaram. Então, os 25 tem que performar bem. Não tem esse egoísmo, um dar uma cotovelada no outro. Os 25 tem que performar bem. E visibilidade é importante, as pessoas saberem como é que é a sua voz, como é que é as suas ideias. E eu trouxe aqui, esse aqui, meu irmão, esse é o cara. Esse cara tem história na política. Esse tem história na política do Distrito Federal. Bispo Renato, rapaz, quem diria, hein, Bispo Renato? Valdir, bom estar aqui com você. Primeiro, parabenizar você e o pessoal pelo estúdio. É o Gabriel. Gabriel, que é top mesmo. Top. Carol, top mesmo o estúdio. Parabéns, vocês merecem ser um profissional de ponta, uma pessoa que sempre tratou muito bem a todas as pessoas. É um cara de respeito. E também, é claro, as pessoas que hoje você trabalha com elas. Você soube escolher as pessoas que trabalham com você. Parabéns. Eu entrei aqui na marra aqui, aí eles foram, não teve mais jeito. Mas, Bispo, política, às vezes, ela é o retrato da vida. Na política, você tem que estar sempre bem acompanhado, né? Com certeza. Tudo que você faz na vida, né, Odir, você tem que estar bem acompanhado. E pessoas que te ajudam a subir e a crescer na sua história. E a minha não é diferente. Eu acho que tudo começa de baixo para cima. Ninguém nasce grande. É um passo de cada vez. E na política, pelo menos na minha vida, sempre foi assim. Você é de onde, Bispo? Esse sotaque aí? Nasci na grande capital das Minas Gerais. É mineiro? Sim, Patos de Minas. Cheguei aqui com 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, e fui morar em Taguatinga. Sou morador de Taguatinga desde essa época. Lá, é interessante isso. Hoje eu me orgulho muito disso, Odir. O seguinte, vendi jornal, graxei sapato em Taguatinga, entregava pão pelas madrugadas, pão e leite gogó, que não é do seu tempo, que você é um cara muito novo. Olha que é do meu tempo, hein? E depois de virar administrador de Taguatinga, isso não tem preço. E isso foi uma construção, uma conjuntura. Você teve a oportunidade de acompanhar um pouco da nossa vida na política, mas eu entrei em serviço público com 18 anos de idade. Serviço público... Mas vamos lá, você veio de Patos de Minas com seu pai, com sua mãe, óbvio, né? Minha mãe. Meu pai havia falecido. Ah, seu pai morreu cedo? Meu pai faleceu com 37 anos de idade. Caramba! E viemos para Brasília buscar melhores ares na vida. Eu e mais 7 irmãos e a minha mãe só, viúva. Viúva, rapaz, já tinha, né? Essa era mulher poderosa, hein? Não sei se era. Infelizmente, ou felizmente, Deus a levou, que Deus sabe sempre o que faz na nossa vida, mas foi o exemplo de vida, a heroína nossa, dos 8 filhos, todos muito bem encaminhados na vida, e construir sua história, fruto dela, que chegou aqui em Brasília, teve que lavar roupa, teve que cuidar de nós, já que ela tinha 36 anos quando meu pai faleceu, e com 8 filhos para criar. Isso foi uma grande vitória para nós. Você chegou aqui em que ano, em Brasília? Chegamos aqui em 1975. Caramba! Não tinha... 1975. Então você viu toda a cidade satélite nascer? Viu, você morou... Eu morei uns 6 meses na casa de parentes no INCRA 8. INCRA 8 é perto de Braslândia. Uhum. A caminho de Braslândia. E fomos morar na QNG 24, num barraco. Aqueles que em cima tinha alguma coisa, embaixo tudo caindo nos pedaços, cheio de lesma. QNG 24. QNG 24, em Taguatinga? Taguatinga. Taguatinga. É onde nós construímos praticamente a minha vida toda, em Taguatinga. Caramba! Aí barraco cheio de lesma. Barraco cheio de lesma, ruas esburacadas, sem absolutamente nada naquele lugar. Uma brincadeira nossa era ir pro
tomar banho num córrego que tem ali perto, ou ali onde hoje é Vicente Pires, catar ossos, plantas, para que a gente pudesse andar. A diversão é jogar bola na rua cheia de buraco. Pô, então naquela época ali, Vicente Pires era floresta. Não existia Vicente Pires. Não existia? Não. Nem as chácaras ainda, que elas vieram mais tarde, para que pudessem ser implantadas ali, que é do programa do governo. Pô, então quando você morava ali em Taguatinga, não tinha Samambaia? Tinha? Não tinha Samambaia. Não tinha Samambaia. Praticamente era Taguatinga e Ceilândia. Estava começando M Norte, Guariroba. Foi mais ou menos naquela época. Essa época de 1975. Aí você falou que 18 anos entrou no serviço público. Como assim? Como é que foi essa coisa? Bem, eu era office boy de uma empresa, da empresa Ipanema. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar no IAPAS. E lá eu comecei como office boy do IAPAS, antigo IAPAS, hoje INSS, né? Uhum. E apareceu a oportunidade de entrar no serviço público. E então entrei na procuradoria do IAPAS aos 18 anos de idade. E aí, você saiu? Como é que é? Dali, eu fui fazer um punhado de coisas. Da procuradoria do INSS, do IAPAS, eu sempre não me acomodei com as coisas. Sempre quis algo mais. E fui buscando outras oportunidades da vida. Foi aí que eu comecei a fazer meu curso de Direito. Aliás, eu já estava fazendo, né? Quando eu entrei no serviço público, já estava como já bacharel em Direito. E fui começando a construir essa história. Passei por vários lugares. Trabalhei no GDF, na Presidência da República, na Câmara Federal. Então, de lá para cá, fomos construindo essa história. Aí, como advogado do Partido Liberal, do qual eu faço parte há mais de 30 anos... Caramba, 30 anos de PL. Um dos poucos políticos que nunca mudaram de partido. Ah, você nunca mudou de partido? Nunca mudei de partido. Meu partido sempre foi o Partido Liberal. Eu sou o segundo membro mais antigo do Partido Liberal. E quem é o primeiro? É um chamado Salazar. Salazar. Mas vamos lá. Eu quero fazer uma cronologia certinho. Uhum. Aí você foi servidor público, se formou em Direito, é advogado, né? Advogado. É de advogado, né? De advogado. Advogado, direitinho. Ah, então você deve saber muita coisa eleitoral, né? Questão eleitoral ou foi... Eu advoguei, comecei a entrar, eu entrei no partido, no PL, primeiro como advogado do partido. Então, eu me especializei em direito de família e depois em direito eleitoral. E quando é que a igreja entra no meio? Você é o bispo Renato. Sempre fez parte. Você não é o Renato, você é o bispo Renato. Sempre fez parte da minha vida. Eu nasci praticamente num lar cristão evangélico. Aos 18 anos eu já tinha concluído a minha curso de teologia. Por ter crescido na igreja, você tem oportunidades diferenciadas que outras pessoas não têm. E eu quis aquilo, eu quis ser um pastor. Então a minha vocação, na realidade, é o pastor. Eu sou pastor há quase 40 anos. Qual a sua igreja? Igreja Abençoando as Nações. Qual? Abençoando as Nações. Abençoando as Nações. Você é bispo lá. O bispo, na realidade, é um cargo, vamos assim dizer, administrativo. O bispo é um cargo administrativo. Eu sou pastor. Então, o pastor, sim. O bispo é um título administrativo de qualquer igreja, seja da igreja evangélica, seja da igreja católica. É um termo bíblico, mas para aquele que administra, aquele que pastoreia outros pastores. Ah, então você coordena ali os pastores novos que estão entrando. Pastor de pastores. Essa igreja sua é grande. Eu não tinha visto essa igreja aqui em Brasília. Aqui eu não também, né? Você está em pouca igreja. Não, eu vou na igreja católica. Não, mas tem aqui tanto em Brasília quanto fora de Brasília. Mas quando você fala de igreja católica, eu tenho que rememorar um fato, Odir. É o que pouca gente sabe. Na época do governo Cristóvão, nós fundamos o Fórum Religioso. Que era eu, Dom Freire Falcão, o seu Mutim da Federação Espírita. Para quê? Para regularizar os templos religiosos. Isso, então, foi uma conjunção de vários líderes religiosos formando simplesmente para resolver o problema dos templos que não tinha documentação, como muitos ainda não têm. Ainda não tem, não é um problema em Brasília, né? Mas, de uma maneira geral, a lei foi estabelecida, foi criada a Lei 806, que permite hoje regularizar templos evangélicos, católicos, espíritas, de religiões de matriz africana. O governo já entregou aí perto de quase 300 escrituras, mas ainda falta mais de 1000 ainda. Sem passar trator em igreja, né? O que é mais importante, eu acho que não se briga com padre, com pastor, nem com quem cuida ali do centro espírita. Eu ia falar outras coisas. Traz maldição. Não, brigar com igreja é ruim, bicho.
Rapaz, mas Teiro tratou uma época aí nas igrejas, aí foi com força, rapaz. Mas é porque você está mexendo com a fé das pessoas. É difícil encontrar uma pessoa que não tenha fé em Deus. Ele vai dizer, olha, graças a Deus que eu não tenho fé, mesmo os ateus. Mas você tem que crer em alguma coisa. Você crê em alguma coisa. Então, nós conseguimos fazer isso aqui em Brasília, que em quase lugar nenhum do Brasil aconteceu. Evangélicos, católicos, espíritas, religiões de matriz africana, todo mundo sentado na mesma mesa, buscando o mesmo objetivo, que era regularizar os templos religiosos. Então, quando você derruba um templo, você está destruindo a história de um povo, está mexendo na fé das pessoas. Isso governo nenhum tem direito, porque esses padres, pastores, ou aquelas pessoas que cuidam dos centros espíritas, matriz de religião africana, eles não invadiram terra. Alguém autorizou eles a entrarem ali. Então, esse alguém representava naquele momento o Estado. E a obrigação do Estado resolver essas situações para essas pessoas que querem praticar a sua fé. Eu lembro que você era uma voz ativa quando derrubava a igreja, tanto que você ficava revoltado. Não, Seja qual for a igreja, eu via lá ser revoltado. Semana passada eu quase apanhei. Por quê? Porque queria derrubar a cerca de uma igreja, eu fui para lá dizer que não podia derrubar. É mesmo? Qual igreja? Igreja Batista, lá em Nova Jerusalém, em Samambaia. Queria derrubar a grade. Logicamente, o governador não sabia, o pessoal, o secretário de DF Legal não sabia. Nós mostramos, gente, há uma lei que permite a regularização. E o aparato era terrível, de policiais, corpo de bombeiros, um punhado de gente. Um terror, né? Um terror para cima de pastor, para cima de igreja. Logicamente, eu levei o caso ao governador, que não aceitou, inadmissível a situação, mesmo porque há uma lei que regulariza a situação dos templos religiosos hoje em Brasília. Existe uma lei. O que está se buscando é como regularizar em cada espaço isso. E aí, meu amigo, as pessoas que praticam a fé merecem todo o respeito. É verdade. Eu lembro agora na pandemia que as pessoas sem igreja, elas surtaram. Pessoas sem poder ir na igreja, muita gente surtou. Você pega esse momento, a gente que convive muito no dia a dia, você pega com muitas pessoas, os nossos jovens e adolescentes hoje, de uma maneira geral, eles estão todos ansiosos, à base de ansiolíticos, pessoas que querem viver, mas não estão achando espaço para viver. A fé das pessoas é uma das coisas que mais foi valorizada durante esse período de pandemia. É onde as pessoas se agarravam em Deus para viver, porque ninguém sabia o que ia acontecer amanhã. Quantas pessoas, amigas nossas, que partiram. Um advogado da minha equipe, com 33 anos, morreu. Morreu com essa peste aí, né? Morreu com essa peste. Caramba. E eu vi que quando as igrejas fecharam, você foi um dos articuladores, não foi? Para as igrejas ter serviço essencial, mesmo não estando na Câmara? Exatamente. Foi uma construção mais ali do deputado Delmaço, e que, logicamente, envolveu todos os segmentos para que elas fossem consideradas de atividade essencial, com a votação, é claro, de vários deputados, mas que voltou. Por quê? As pessoas iam para onde? Não podia ir para um campo de futebol, não podia ir para a rua, não podia fazer nada, pelo menos no mínimo praticar a sua fé. E é isso que todos nós buscávamos naquele momento. E fez com que as pessoas tivessem um raio de esperança, né? E foi incrível, o local que teve menos infecções foram nas igrejas. Na minha igreja mesmo foi coisa... Eu não via você não ouvia falar de pessoas que pegaram Covid dentro do templo. Não, raramente. Nós temos uma igreja que está aí por vários lugares do Brasil e fora do Brasil, que é a denominação que eu faço parte. Só tivemos a perda de um pastor, porque ele tinha outros problemas, também outras comorbidades, senão não morreu ninguém, porque está ali no atendimento diário, na conversa, nas orações, e mostra que a fé ela ajuda até na imunidade. É mesmo. É claro. Isso é comprovado cientificamente também, que logicamente as pessoas que praticam a fé, elas têm, não importa a religião, elas têm mais possibilidade de viver e ter mais saúde. Eu sei que quando teve a pandemia, eu voltei para minha igreja e, cara, a melhor hora era na hora de ir para a igreja. Tava tudo fechado, né? Era um terror, a gente com medo de gente e, pô, na igreja e também onde os protocolos foram seguidos, assim, rigorosos. Arrisca, sem máscara, nem pensar. Tinha que passar distanciamento, né? Álcool. Certinho. O padre lá da minha igreja foi muito severo. Não só o padre, né? Mas todos os irmãos. Olha aí para onde nós conversamos. Um cuidando do outro. E mais ainda, ouvir de você, eu digo que você vai em uma igreja
Isso já é um prazer enorme. Não, 2 anos pra cá, muita coisa mudou, bicho. Que bom, que bom. Muita coisa mudou. Que bom. Eu voltei à igreja, tem 2 anos que eu voltei e todas as palavras que você tá falando, eu tô tendo total clareza. Acabou indo pra um papo religioso, mas vamos falar de política também. Eu acho que também é política. É política. A gente precisa de vamos dizer assim, de pessoas que pratiquem a religião de verdade também inseridas na política. Você não acha? O problema maior é o seguinte, o que aconteceu? Os políticos malandros que são, muitos deles, acabaram dizendo, olha, quem é religioso não pode se envolver na política. E por que não? A história registra que política e religião sempre caminharam juntos, cada um na sua área. E eu posso dizer, no meu caso, como cristão protestante, que a reforma cristã protestante ela só deu certo, primeiro por Deus, e segundo porque os príncipes da época protegiam os reformadores da igreja cristã protestante. Então veio dizer, e ao longo da história foi construído na cabeça de evangélicos, católicos, enfim, dos cristãos de uma maneira geral, que a religião era do diabo. Para quê? Para que os políticos, os malandros, os políticos que não queriam a participação das pessoas do bem lá dentro, política do diabo. Então afastou padres e pastores, líderes religiosos de uma maneira geral, da política, dizendo que não podia ser. Ora, todo o envolvimento da história da humanidade sempre caminhou paralelo. Igreja, fé, política, a bem da verdade. Você pega todas as construções de um Estado democrático de direito, todas as leis foram extraídas da Bíblia Sagrada. Foi extraído da Bíblia. É difícil encontrar alguma coisa. Se você perguntar do parlamentarismo, tinha na Bíblia. Presidencialismo tem na Bíblia. Foram construções extraídas da Bíblia Sagrada. Então, no momento que querem as pessoas do bem fora, isso acaba trazendo um prejuízo. E eu pego, no nosso caso, eu particularmente tenho uma referência histórica na religião, aliás, na política, que é um pastor Martin Luther King. Ah, é? Ele venceu, ele lutou contra a segregação racial sem usar arma. O poder da palavra. Então, veja que a política, sim, é lugar de padres, de pastores, das pessoas que praticam algum tipo de religião, porque o pior é um político sem fé. Pior é um político sem religião. A gente vê o tanto de coisa aí, tanto de aberração que tem acontecido, né? Eu vejo muito Eu sou jornalista e eu sei como é que funciona meu meio, mais ou menos. E eu vejo que, por parte da mídia, há uma grande perseguição em cima de igreja. Tudo que alguém lá na igreja falha, pastor não vale nada, padre é tudo safado. Sendo que onde tem pessoas... Né, bispo? Onde tem pessoas... Tem problema. Tem dificuldade. Isso é no jornalismo, eu como advogado, as pessoas que da sua religião não é a profissão que faz a pessoa, é a pessoa que faz a religião, que faz a profissão, que faz aquilo que vai acontecer. Pelo contrário, é necessário as pessoas do bem estarem em todos os lugares. É a frase máxima, né? O que importa não é o grito, né, dos maus, mas o silêncio dos inocentes. Sim, ou dos bons, desculpa, o silêncio dos bons. Vai lá, repete para ficar melhor. Vai. Então, o que nós precisamos pontuar, que muitas vezes o grito das pessoas que não prestam é essa que se dão valor. Mas o que tem que ficar, o que tem que prevalecer, não é o silêncio dos bons. Pelo contrário, os bons é que tem que se manifestar naquilo que eles querem de uma mudança para a nossa história e para o nosso país. É verdade, é verdade. Eu vejo essa demonização das religiões, de todas, tá? Uma não, tem umas aí que é protegida, né? Enfim, não quero entrar nesse assunto. Mas, bispo, você tem quantos filhos? Nenhum filho. Nenhum filho? Sou casado há 34 anos. Deus não aprova ter filhos biológicos, mas costumo dizer que são centenas deles espalhados pelo Brasil, porque nós podemos levar a eles uma fé, uma esperança. Pô, peguei pesado agora na pergunta? De jeito nenhum. Não? Gostaria muito de ter um filho, mas aprove Deus que não tivesse filho biológico. Uhum. Mas, lógico, qual o pai, qual o homem que é casado não gostaria de ter um filho. Mas não pegou pesado de hipótese nenhuma. Peguei não, mas... Caramba, eu acabei indo numa situação... Pelo contrário. Mas, caramba, isso não me deixa desconfortável. Não deixa não, bispo? De jeito nenhum. É aquilo que eu disse para você.
Hoje, eu poderia dizer que tem tantos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, pessoas que você for ajudando ao longo da vida. Pessoas que você vai ajudando. Coisas que algumas pessoas não sabem. Nós temos alguns lugares fora de Brasília que a gente ajuda essas pessoas no dia a dia, nos meses, essas famílias. Então, são pessoas que me têm e têm esse carinho por nós. Eu acho que isso é o mais importante. Você adotou milhares de vidas, né? Não teve jeito. Senão, tivesse os 15 filhos aí, não daria tempo. Um já daria trabalho, né? Um já daria trabalho. Mas, bispo, como é que foi essa transição da religião para a política? Por que você entrou na política? Entrei na política exatamente para resolver o problema dos templos religiosos. Aproveitou o momento que eu era advogado do Partido Liberal, e naquela época o presidente era o deputado federal Jorge Pinheiro. E estava sem nominata. Aí me convidaram para entrar para formar nominata. E foi lá que eu exerci o meu primeiro mandato como suplente do deputado Aguinaldo Jesus, que foi ser secretário de esportes, e eu fui e exerci o mandato praticamente da totalidade. Isso foi em que ano? Agora você jogou pesado comigo. Tem memória aqui, o Abner ajuda a gente. Sabe o ano aí, Abner? Foi 2009? Foi 2015, foi no início do governo Arruda. 2015? Acho que foi 2015. Alguém ajuda aí. 2008, 2009. Oi, vai, fala mais alto aí. 2008, você foi deputado distrital a primeira vez. Mas eu vou continuar discordando, porque a Lei 806, a de 2011, é exatamente isso. 2008, 2009. 2008, 2009. Você foi por um ano... Nada, 3 anos e pouco como deputado. Você ficou 3 anos. Praticamente a totalidade do mandato, por isso que eu conto como 2 mandatos. O Aguinaldo, eu lembro do Aguinaldo, era da Record, exatamente, o fortinho. Gordo pra cacete. Que ele não nos ouça, né? Você brincava muito com ele, né? Mas é um amigo. Mas aí a outra eleição foi quando? A outra foi a de 2014, né? Aí sim. 2014 você foi eleito. Fui eleito. Quantos votos, você lembra? 14 mil e poucos votos. 14 mil e poucos. 14 mil e poucos votos. E aí, você foi eleito? Exercemos o mandato. E ali pudemos construir, Odir, algumas leis que são muito importantes para mim. Aliás, no primeiro mandato, nós construímos uma lei que me chamaram de burro, tá? Me chamaram de burro porque eu criei a lei Prevenção e Tratamento da Epilepsia. Aí disse que não tinha prevenção para epilepsia. Era para beneficiar uma família que não podia e não tinha acesso aos recursos do Estado naquele momento. Depois eu fiquei sabendo que lá naquela época tinham mais de 15 mil pessoas portadoras dessa patologia. E aí, hoje, essa lei foi modificada e que permite a importação do canabidiol, que praticamente zera aí, muitas vezes, os ataques convulsivos das pessoas, né? Hoje é programa de governo, né? Programa de governo a nível do Brasil inteiro. Então, o que permite agora, a luta é para que o SUS pague o canabidiol para as pessoas que dele precisam. Que deve ser caro, hein? É caro, por isso que poucas pessoas têm acesso a ele. Então, eu julgo essa uma das leis mais importantes de minha autoria. Inclusive, teve um drama, né? A própria filhinha do Delmaço tem esse problema, né? É isso, e o Delmaço que fez exatamente essa mudança na legislação. Ele pegou a sua lei... Exatamente, fez a alteração que permite a importação do canabidiol. Mas ele teve que pegar... Como é que foi o negócio? Ele pegou no negócio da sua lei? Pega a lei e faz um acréscimo, uma alteração nela. Foi isso que foi construído. Então tem autoria sua e dele, vamos dizer assim. Sim, a lei de minha autoria, mas com a mudança para a importação do canabidiol dele. Aí, bispo, viu? Você remou contra a maré. Pô. Quem te chamou de burro é um idiota. Como é que te chama de burro numa lei dessa tão importante? Bem, hoje eu posso dizer que o cara que me chamou de burro é um idiota. Aproveitar a sua palavra, porque ela é extremamente importante. Mas não é só isso. Muitas vezes as pessoas não sabem essa penetração, não é só dessa lei. Ela ajudou e ajuda muitas pessoas hoje no Brasil inteiro. E, claro, com certeza. Isso faz a diferença enorme na vida das pessoas, e especialmente na qualidade de vida, né, de quem tem epilepsia. Porque, caramba, é um negócio esquisito. Epilepsia, e antigamente tinha muito, né? Mais para trás tinha muito, né? Hoje, antigamente não tinha tanto, no tempo que você era deputado, não tinha tanto tratamento como tem hoje, né? O acesso era
reduzido, né? Foi lá, vai fazer o quê? Uns 14 anos mais ou menos atrás. Você tinha que tomar uma porrada de azepam pra ficar meio... Para melhorar um pouquinho. Pra melhorar um pouquinho e não ter risco de convulsão. E ao longo desse tempo, a gente veio trabalhando exatamente nessa situação. Eu tive uma lei que foi declarada inconstitucional, que eu acho um absurdo, que foi aquela dos estacionamentos, você poder usar 30 minutos de estacionamento sem pagar, pensando nas pessoas com deficiência, nas pessoas gestantes. Agora, foi declarado inconstitucional. É um absurdo dos absurdos. Como assim? Esses ministros supremos aí. Cuidado. É preciso tomar cuidado, você não pode nem expressar mais a nossa opinião, né? Senão dá um problema do seu lado aí. Mas como é que era essa lei de estacionamento? Não entendi. Então, hoje, você não pode usar estacionamento e passar 15 minutos sem pagar. Correto? Ok? Todo mundo tem direito. Mas a minha estendia para 30 minutos. Por quê? Como é que você vai, uma cadeirante que está dentro do shopping, vai chegar ao estacionamento, guarda a cadeira, tira a cadeira, coloca lá dentro. A grávida que anda a passos lentos dava mais 15 minutos de tolerância sem que eles pagassem o estacionamento. Os donos de shopping, dos supermercados, partiram com o lobby pesadíssimo deles e conseguiram derrubar no Supremo. Derrubaram, infelizmente. O povo não tem vez, né? O povo não tem direito. Você paga o estacionamento, você tem que sair correndo. Se você perder o carro, lascou. Mas é idoso. Imagina, eu estou chegando com 60 anos de idade. Amanhã minha mobilidade é reduzida. Quem tem 70, mobilidade reduzida. Sim. O judiciário deveria proteger e não penalizar, porque agora as pessoas com deficiência, os idosos, as gestantes foram penalizadas com a derrubada dessa minha lei. Foi derrubado tem quanto tempo? Fazer uns 3 anos. Caramba, hein? Mas vou insistir nela. Você vai insistir? Claro que vou. Caso seja... Claro que seja reeleito, eu vou insistir nessa lei. Eu acho ela de fundamental importância. Não é uma questão eleitoreira, não. Isso é questão de direito. Qual outra lei assim que você acha que, pô, essa aqui eu aprovei, top? Regulamentação dos food trucks aqui no Distrito Federal. Foi você? Minha autoria. É mesmo? Minha autoria. Aí, ó, o shawarma existe lá porque o Bispo Renato regularizou. O shawarma onde eu como lá é mesmo, rapaz. Pois é. Mas foi uma briga braba, hein? Essa ideia. Eu lembro, rapaz, pancadaria que foi isso aí na época. Briga muito grande. Não queriam, não. Não queriam. Então, foi nós copiamos a ideia de São Paulo. Trouxemos para Brasília e aprovamos. Hoje, o que me dá prazer é exatamente isso, de ajudar pessoas a trabalharem. Então, essas leis que nós viemos construindo ela ao longo dos tempos, de alguma forma, está ajudando essas pessoas. Pô, e hoje todo canto você vê tem um food truck, né? Virou tradição em Brasília, né? Em Brasília. Virou até, em alguns pontos, turismo. É isso. Você pode fazer os seus eventos e todos eles têm ali uns carrinhos de food trucks. Teve um evento aqui no Mané Garrincha, assim, não, um rodeio, não lembro. Eu não vou nesses locais mesmo. Mas, enfim, tirando uma parte técnica, tinha muito food truck lá. Virou uma indústria, né? Tá em Brasília. Exatamente. E eu acho que isso... E aí a gente, logicamente, vai falar sobre isso, mas cuidar de pessoas, Odir, esse é o foco do meu mandato. Nós temos uma lei de tratamento da dislexia, construída com professores da UNB, especialmente com a doutora Renata Petrobon, que ajudam pessoas que precisam reconstruir sua vida. Muitas vezes confunde tantas as doenças que os médicos não chegam a diagnósticos precisos, porque falta informações em relação a isso. Falta informações para essas pessoas. Veja, desde o tratamento da epilepsia, as pessoas que podem entrar no mercado de trabalho através de food trucks, mas a minha maior obra, voltem-se a cuidar de pessoas. Como eu disse, nós vamos falar sobre isso. Taguatinga foi a cidade que mais recebeu investimentos do governo do Distrito Federal. Porque eu não sentei na cadeira, eu fui correr atrás. Então, peraí, vamos lá, devagarinho pra gente ir na cronologia. Não, mas aí só quero completar. Não, vai, desculpa. Aí a maior obra que eu considero em Taguatinga não foram os milhões que nós levamos para Taguatinga, foi ter a alegria de entregar uma autorização para os ambulantes trabalharem na cidade sem serem perseguidos pelo DF Legal. Você conseguiu isso lá? Que rapaz, era o rapa lá o tempo todo, hein? É isso. O pessoalzinho que tava vendendo ali no centro ali, eles sofriam, rapaz. Não, hoje esse trabalhador, ele trabalha com segurança, sem a perseguição. Eu só quis fazer essa ligação para você ver que a gente sempre teve focado naquilo que interessa de fato ao ser humano. Então vamos lá. 2018 você teve quantos votos?
2018, quase 11 mil votos. Pô, teve gente que teve menos votos e foi eleito. Bem menos que você. Hoje, no meu partido mesmo, que vieram depois, tem deputados eleitos com menos votos que eu. Vamos lá, hoje você em votação ali, se for olhar na Dominata, você perde pra quem? Pro HCL, né? Só para HCL. Só pro HCL, né? Só para HCL. Só pro HCL. E aí, você não foi... Dá uma tristeza, dá? Quando perde a eleição? Vai. Você No primeiro momento, sim. Não dá, mas porra. Não, mas no primeiro momento. Só no primeiro momento. Aí que eu digo para você. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa extraordinária. Para mim, uma pessoa extraordinária. Foi Ibanez Rocha. Já o conhecia da advocacia, mas eu conheci como ser humano. Quando ele me faz o convite para entrar no governo dele. Em primeiro momento, eu não quis, recusei, mas fui convencido por 2 amigos, Joey Vale e o Wellington Luiz, que deveria pelo menos ouvir o Ibanez no que ele conversava. E aí eu te digo, no primeiro momento você fica triste, mas depois, quando você entra, e eu pude fazer coisas que nenhum dos 24 deputados eleitos puderam fazer. E se eu tivesse na Câmara, eu não teria feito. Você foi secretário. Fui secretário. Eu fui secretário de articulação. Primeiro, é aí que entra a história. A gente tem que ser humilde na vida, Odir. Aí, quando me convidaram para ir para o governo, disseram, mas você vai para uma assessoria. Todo mundo me aconselhou, não vai. Você é deputado, agora vai para uma assessoria. Eu fui ser chefe executivo do gabinete do governador. Mas eu vou. Não estou lá pelo salário, estou lá por um sonho. Aí, daqui a pouco, eu disse para o governador que também só iria se fosse ligado ao gabinete dele, porque era ligado esse cargo, que cuidava dos deputados, à Casa Civil. E a partir dali, eu convenci o governador que era melhor criar uma secretaria. Secretaria que tratasse os assuntos políticos do governo. E aí eu assumi como secretário e passei quase 2 anos como secretário de articulação política do governador. E uma coisa inédita, nós aprovamos perto de 90% dos projetos que chegavam à Câmara Legislativa. Eu até brincava com o governador que nós tínhamos 2 bases na Câmara. A base dele e a minha base. A minha base eram os deputados de oposição. E a dele eram os deputados de situação. Porque eu contava mais com os deputados de oposição do que com os de situação. Os deputados de oposição votavam direitinho no governo? Votavam. É isso. Olha, eu tenho que tirar o chapéu para esses caras. E eu estava numa prestação de contas do Reginaldo Veras há poucos dias, e ele estava dizendo que, pode pesquisar, e é verdade o que ele disse, a maioria dos deputados de oposição votam mais projetos do que muitos dos deputados da base do governo. Por quê? Eles entendem que aquilo que é melhor para Brasília merece ser votado. E não posso ser deputado da base por aquilo que o governador me dá. Eu tenho que pensar em Brasília. Agora, tem gente que não tem cargo e não vota. Está errado. Não vota não, até obstrui, né? Obstrui, está errado. Você foi eleito, foi para defender o povo. Agora, quando você tem a oportunidade de defender, você quer defender você próprio, você não vai para o parlamento para sua defesa. Você vai para defender a população. Mas a maioria aí está pensando em ser eleito já para ter 2 secretarias, umas 5 administrações. A política de Brasília funciona assim. Mas é a do Brasil. Mas do Brasil, bem lembrado. Mas aí eu entendo, Odir, o seguinte, ninguém pode trabalhar com a faca no pescoço. Nenhum governador tem o direito, nenhum deputado tem o direito de fazer com que o governador trabalhe com a corda a faca no pescoço. Simples. Quer contribuir? Vai lá, começa a construir a política da boa vizinhança, começa a dizer, olha, eu estou aqui para contribuir, eu fui eleito para fiscalizar, eu fui eleito para fazer leis, mas estou pronto aqui, tem um quadro bom que eu gostaria que o senhor analisasse para ser secretário de Educação, para ser secretário de Saúde, para ser administrador regional. O quadro é bom, mas o senhor analisa. Mas não pode ser o toma lá da cá. Isso está errado. Aí bota qualquer planta lá, qualquer porcaria lá e muitas vezes dá problema, né? Como dá problema? Como botam porcaria às vezes, deputado? Como o deputado escolhe? Não tô aqui falando nome nenhum não, mas pô, vejo cada porcaria de administração regional. Tá, e o que é pior? Ele coloca lá e ele se torna o adversário político dele, porque você pode ver que a maioria dos administradores saem candidatos agora contra o padrinho político dele. Contra o padrinho político. O Itaguatinga não tinha padrinho político. O padrinho político do Itaguatinga sou eu. Aí você ficou 2 anos articulando ali e tal, né? Muito bastidor, que é muitos bastidor. Como é que você vai parar em Itaguatinga? Bem, eu vim parar em Itaguatinga porque ele começou a dar uma ciumeira dos infernos. Por quê? Quem coordenava a pauta política do governo na Câmara era eu. E os deputados achavam que eu estava com mais força do que eles.
seria uma espécie de 25º deputado. Eu que desbloqueava as emendas parlamentares, era eu que acompanhava o dia a dia da pauta, o que ia para a pauta, o que não é para a pauta, construída junto com o presidente da Câmara, aquilo que era do interesse do governador. Então, a gente construía no dia a dia. Então, quando se tinha alguma articulação política para os cargos almejados pelos deputados, eu que levava essa pauta para o governador, eles acharam que eu estava crescendo muito. Aí, literalmente, me expulsaram da Câmara. Será que não me queria lá mais? Você tem certeza que você quer falar isso? É claro que quero, por que não? Eu posso contar aqui bastidores. Deixa eu te falar. As pessoas votam em pessoas corajosas. Bota isso aí na cabeça. Sim. E eu escrevi muito sobre isso. Você lembra disso, não lembra? Eu escrevi muito, cara. E realmente, muito deputado fala, porra, esse cara aí quer ser Marcos deputado. Aí, falando sobre você, né? Não vou dizer o nome que é uma fonte. Claro, isso não. Eu falei, não, pô, mas o Bispo Renato era deputado na legislatura passada e ele, naturalmente, você querendo ou não, o conhecimento dele é 1000 vezes maior que o seu. Então, ele sabe como tramitar isso aqui. O que você está aprendendo agora, ele faz bebendo água. E realmente, eu pensei que você não ia falar sobre isso. Que é interessante. Sabe? Mas por que não? Porque, veja só, eu só tenho um deputado... Porque muita gente achou que era mentira minha. Não, mas não era. E só tem um deputado que não gosta de mim na Câmara. Quem? Não posso falar. Tá, então não fala não. Eu não vou falar para não criar... não vou falar do Chico Vigilante, não. Não, Chico é meu grande amigo. Chico é meu líder da minha base na Câmara Legislativa. Não vou falar da Júlia Lucia, não. Júlia Lucia é de Patos de Minas. Minha amiga, ajudou muito em Itaguatinga. Agora, mas foi até interessante, Odi, que nós tivemos o lançamento da regularização do setor primavera. O governador falou sobre isso. E aí não é segredo, está no YouTube, por aí afora. O governador vira para o Rafael e disse, olha, vocês não quiseram o Bispo Renato lá dentro da Câmara Legislativa. Tá aí, ele ganhou um grande presente, porque está revolucionando Itaguatinga. Mas engraçado, deixa eu falar com você, vamos lá. Se eu fosse um assessor seu, se eu fosse um analista político, eu acho que você ter ido para a administração Itaguatinga aumentou mais sua régua política do que você continuar na articulação política. Você ficou com muito mais visibilidade. Mas claro, eu falei de um amigo aqui, que é o Rafael Prudente, eu disse exatamente isso para ele. Olha o que eu disse para ele. Olha, você vai entregar um microfone para um advogado, para um pastor? Eu estou agora nas ruas, eu estou indo de porta em porta, eu estou conversando com as pessoas, eu estou indo ouvir as suas reivindicações. Então agora eu estou junto da comunidade. Politicamente, é aquilo que eu disse para você enquanto a gente não estava gravando. Politicamente, eu preferi 1000 vezes ter perdido a eleição e ter ido para a articulação política do governador. Ter sido secretário de Estado e ser administrador de Itaguatinga do que ter sido eleito deputado distrital. Não, porque, quem não sabe, depois eu vou ver se eu acho um vídeo. Eu vou ver se até acha esse link, eu boto aqui na descrição. Você fez um vídeo, caramba, que viralizou. O vídeo que viralizou. Como é que foi? De quem foi a ideia daquele vídeo? Como é que foi o vídeo? Comentem com o pessoal. Na realidade é o seguinte, nós temos uma equipe muito boa que nos ajuda no nosso marketing. Então, uma das meninas que trabalha comigo, chamada Rebeca, ela viu um videozinho e nós copiamos esse vídeo do Vatapá. Por quê? Taguatinga cheia de buraco. Eu não tinha máquina, não tinha nada naquele momento. Então, vai brigar com a população de jeito nenhum. O que a população está reivindicando é, de fato, é direito que ela precisava, é o direito dela. Então, nós quisemos mostrar que nós estávamos tapando esse buraco. Mas era tanto buraco em Taguatinga, por mais que a gente tapava um e surgia 10. Caraca! Então, surgiu essa oportunidade de a gente mostrar para a população, não, nós estamos fazendo sim. Só que à medida que nós estamos fazendo, surgem tantos outros. Mas aquela mulher era... Foi o quê? Vocês pegaram na internet ou lá em Taguatinga? Não, são pessoas nossas lá que foi gravando. Tá. Fez a pergunta. Você está falando a verdade, tá vendo? Falando a verdade. Nós fomos uma crítica a nós mesmos, mas mostrando, olha, apesar de estar criticando o nosso trabalho, nós estávamos mostrando, nós não estamos parados, nós estamos fazendo. Eu via muito também, quando você estava lá em Taguatinga. Enquanto isso, você vai dando like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí, eu tô achando... Você vê que o papo, ele começa ali, vai para um lado, vai para o outro. Tá gostando aí do podcast? Tá gostando do jeito? Excelente, Odi.
Não, você é um craque. Ah, que isso. Você é um craque. Se você jogasse bola, você seria o quê? O Zico do Flamengo? Você seria... Pô, logo o Zico. Não. O Romerito, pô. Pô, então tudo bem, mas eu Romerito. Ou seria o Ronaldo quando jogava no Cruzeiro, que eu sou cruzeirense. Você é né? cruzeirense? Sou cruzeirense. Eu tô Fluminense. No filme mais você é o Romerito, Ézio. Não, tudo bem. Zico não, sai fora, Zico. Tudo bem, deixa Zico pra lá. Tem que chorar demais. Não, mas eu tenho que aproveitar para mandar um abraço para todos os flamenguistas, né? O flamenguista? Tá lá na... Pô, se eu não mandar um abraço para os flamenguistas, tem mais flamenguista em Brasília do que qualquer de outro time. Eu vou perder minha eleição. Tem flamenguista aqui, né? O povo Fluminense não manda abraço, não. Quem foi que inventou? Foi o Abner, o vídeo? Foi quando? Foi não? Quem foi? De quem foi a ideia? É Rebeca. Quem é Rebeca? Rebeca trabalha na nossa comunicação de Taguatinga. Tá lá mas até hoje? claro, mas tem várias pessoas. É o David, é a Rebeca, é o Dionísio, é o Eduardo, é o Abner, é o Max, que você conheceu muito bem, o jornalista que está conosco hoje. Ele tá ainda com vocês, o Max? Tá vivo ainda. Tá vivo? O Max tem hoje mais ou menos... Não aperte, Max. O Max deve ter mais ou menos hoje uns 200 anos, mais ou menos. Não tem menos do que eles estão. Mas está lá nos ajudando. A nossa equipe é muito top, né? Eu gosto da galera. Cara, o Barbudinho Gordinho, que o nome dele tá aqui, que sempre dirige pra tu. O Eduardo. O Eduardo. Eduardo é das antigas, hein? Rapaz, teus assessores é das antigas mesmo, a galera. Tem gente muito velha que trabalha comigo, mas também tem jovens como o Abner, né? O Abner, gente, é boa. Aí, deixa eu te falar. Aí você... Pô, muita gente falou na época, eu lembro que eu também cobri, a gente não tava muito se falando, mas eu cobri essa sua transição, que não tinha nada interessante na Câmara. Deixa eu te falar, eu não tô aqui querendo zoar ninguém não, mas ao mesmo tempo zoando. Cara, foi uma Câmara Legislativa que você não conseguiu botar para render em matéria de jornalismo. Você não conseguiu ter audiência, clique, vamos dizer assim, com a Câmara Legislativa. Então a gente tem que cobrir outros bastidores. Mas é para provar, mais uma vez, que não se vota por rede social. A população votou num cara que morava nos Estados Unidos e deu um mandato de deputado federal para ele. Outros, porque apareciam nos videozinhos por aí afora, votaram. Deu o quê? Deu uma Câmara Legislativa que precisa de uma reformada geral. Eu sei o que, vamos dizer assim, que o senhor não pode falar essas palavras indecorosas, mas eu vou falar, deu merda. Eu sei que você não pode estar nessa, mas eu vou falar, é uma Câmara Legislativa, o que eu vou dizer. Eu falo isso os 4 anos, eu tô falando isso os 4 anos. Cara, eu sentia falta mesmo de um bispo Renato, né? Que ia lá encher o saco. O Wellington Luiz. O Wellington Luiz, rapaz, dava brabo lá, chega a ver, saltava, dava uns tapas lá na mesa. Botava o trem ali em cima da mesa e queria partir pra briga. Queria sair na porrada do Wellington Luiz. Já teve aqui, ele já deu entrevista pra nós. Vamos ser sinceros, com todo respeito a quem lá estão, porque são todos meus amigos, mas fez falta os deputados mais experientes. Aí aqueles que tiveram mais experiência, como o Caso Agaciel, Rafael, Chico, navegaram de braçada. De braçada, não tiveram oponentes. Não, e aí isso fez toda a diferença. Poucos se sobressaíram nesse momento que a Câmara precisava de mostrar a sua força e acabou não mostrando. Então foi uma Câmara que muitas vezes lutou por cargos, que estava errado, tem que se lutar por espaço, você tem que conquistar o seu espaço. A oposição, ela não funcionou como oposição, porque elas entenderam que aquele momento de pandemia não era momento de fazer política. Não dava para fazer. Era o momento de construir todos juntos para fazer uma história melhor. E muitas vezes eu me aconselhei com pessoas como o Chico Vigilante, você falou, me aconselhava com pessoas mais experientes para a gente construir o que era melhor para o Distrito Federal naquele momento. E é isso que eu brinco, mas é a pura realidade. Os deputados de oposição, de uma maneira geral, foram extremamente leais à população do Distrito Federal. Não estou dizendo que a base não era, eu estou dizendo que eram propositivos. E quando se torna uma Câmara propositiva, as coisas fluem muito mais rapidamente. Então essa história, na minha visão, na minha humilde visão de quem não entende muito de política, que esse mandato agora novo na Câmara Legislativa, na Câmara Federal e no Senado, serão dos políticos tradicionais, dos políticos que pensam, dos políticos que querem fazer e construir um novo dia no Distrito Federal e no Brasil. Ó, tô falando ali fora, tá caindo aqui dentro aqui o áudio, ó. Quem que tá conversando aí fora aí, ó? Cai aqui dentro o áudio, eu ouço, hein? Eu tô aqui é brabo. É o pessoal aí conversando aqui ao vivo, aqui não tem essa não, ó. Então você que tá aí, tá gostando aí do papo com o Bispo Renato? Pô, o Bispo Renato me surpreendeu. Achei que ele ia fazer uma coisa assim, mais, né, gomadinha. Não, rapaz, o cara veio aqui e falou mesmo. Então, ó, temos podcast aqui de segunda a quinta-feira, 8 horas da noite. E aí, vai, continua, Bispo.
Pois é, eu acho o seguinte. Primeiro, como eu não devo nada para ninguém, e até as contas do banco estão em dia. Tá em dia? Paga os boletins da Pago? Tudo pago. Então não tem que ficar rasgando elogios para ninguém naquilo que a gente faz. Construí muitos amigos na política, muitos inimigos também, ao longo desse tempo de política. Mas o que é mais importante é que você pode. E eu disse ainda há pouco, vou repetir para os meus amigos deputados da Câmara Legislativa. A gente tem que ser mais propositivo. A gente tem que fazer mais coisas. A gente não pode ter apenas gogó. A gente tem que ter trabalho. E aí eu digo para você por que eu achei melhor ir para Taguatinga quando o governador me convidou. Deixa de ser secretário para ser administrador. Não é que desmereça o cargo de administrador. Mas eu fui para Taguatinga com a missão. Pegamos lá o governador muito embaixo em Taguatinga. Entregamos o governador muito bem aceito em Taguatinga. Por quê? Nós temos a maior obra de mobilidade hoje da América do Sul em Taguatinga, que é o túnel de Taguatinga. 1,5 quilômetro de túnel. Que, se Deus quiser, a primeira parte deles, no dia 30 de julho, vai estar passando o carro lá por baixo. Final agora do mês, a ligação da Sandu Norte com o Sul vai estar liberada, como já foi liberado o Comercial Norte e Sul. Ali em cima não tinha, aí entra aquilo que nós fizemos, construída com a Secretaria de Obras, o Boulevard, que vai fazer no centro de Taguatinga 2 pistas laterais, calçadas de até 13 metros, pista central onde vai ter pista de skate, o BRT passando, praça de alimentação, a requalificação da Praça do Relógio, com concreto usinado, com aquelas pedras portuguesas. Nós conseguimos deixar Taguatinga, agora 10 milhões da taxa de iluminação pública para Taguatinga, para trocar as lâmpadas de mercúrio por LED. Já começou da QNG, vai começar da CSG. Foram quase 60 quilômetros de calçadas, 18 estacionamentos, águas pluviais no centro de Taguatinga, no setor da QI, calçadas por toda parte da cidade, 10 milhões de investimento no Tagua Parque, pista de atletismo, pista de campo de futebol americano, de ciclismo, a vila inclusiva para criança em Taguatinga, no Tagua Parque. Retomamos, em parceria com o Ministério Público, um TAC da Universidade Católica, aquela parte que eles usaram por quase 40 anos. E então, como compensação ambiental, eles vão ter que investir até 90 milhões e criar um novo parque em Taguatinga, que será o Parque Sul. A inversão do trânsito da Praça do DI, a requalificação da Praça do DI. A Praça do DI está totalmente remodelada, vai ficar totalmente remodelada naquilo que foi feito. Praça do Bicalho, as quadras reformadas, Praça do Birimbau, Praça da 24 a 28 da QNL. Nós fizemos o campo de futebol, o campo sintético de Taguatinga, mais um. 3 creches para Taguatinga nessa nossa gestão. Uma para QNL, outra para QNJ, uma para M Norte. 3 não, 4. E agora a de Taguatinga Sul. Então, meu amigo, valeu a pena ou não valeu a pena? Inauguramos a 17ª DP, inauguramos a Escola Classe 52, o Centro Radiológico de Taguatinga, um tratamento avançado de câncer em Taguatinga. Vai ser construída a 12ª DP, a nova 12ª DP. Então, as águas pluviais, o drenar Taguatinga chegou para Taguatinga para fazer a mudança e drenar toda a água pluvial, acabar de vez com os buracos ali no meio da pista, requalificação da Hélio Prates. Agora, quem vir da estrutural vai passar direto para comercial. Então, quando me tiraram da Câmara Legislativa, meus amigos deputados, quero inclusive agradecer cada um dos 24 deputados por não ter me querido na Câmara Legislativa. Agradeço penhoradamente a cada um dos senhores e das senhoras que me mandaram para Taguatinga. Olha, vocês são meus amigos do peito. Obrigado, porque nós revolucionamos a história de Taguatinga. Tentaram te colocar no exílio, né? E, na verdade, você navegou lá, porque é muito difícil. O Taguatinga não tem um deputado distrital, tem? Não, eleito hoje, morador de Taguatinga, tem um. Quem? Reginaldo Veras. O Veras é de Taguatinga? Reginaldo Veras mora na parte sul e eu moro na parte norte da cidade. Você mora em Taguatinga mesmo? Moro em Taguatinga mesmo. É que o povo fala que mora nas satélites aí e diz que não mora. Não, mas eu realmente moro em Taguatinga e tenho muito orgulho. Eu sou bairrista, sou taguatinguense de coração, luto por minha cidade. Pena que nos 2 mandatos anteriores, quem me deu o mandato não foi em Taguatinga. A minha principal base é Ceilândia. População querida de Ceilândia, amada de Ceilândia. Mas agora eu espero que a gente, como pré-candidato por Taguatinga,
eu espero que a gente construa, sabe, Odir? Nós conseguimos fazer uma proeza em Taguatinga. Nós conseguimos unir todos por Taguatinga, mesmo aqueles que não gostam de mim, tem que admitir. Nós conseguimos unir líderes comunitários, nós conseguimos unir a OAB, nós conseguimos unir a Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, Rotary, Lions, nós conseguimos trazer de volta pessoas como o William, Romão, nosso fotógrafo oficial de Taguatinga, os líderes comunitários, ambulantes, feirantes, comerciantes, empresários, todo mundo juntos por uma Taguatinga transformada. Porque eu não sei se você sabe, e os seus ouvintes, nós temos mais de 12 mil empresas em Taguatinga. São 17 universidades / faculdades, 64 escolas públicas, 2 hospitais públicos. Nós temos 8 UPAs ou UBS em Taguatinga. Nós temos, então, um estádio em Taguatinga. Nós temos praças famosas, como já citei, DI, Ibicário, Vila Dimas, Vila Matias, Praça do Birimbau. Nós temos coisas extraordinárias em Taguatinga. 6 parques em Taguatinga ecológicos. Eu só conheço o Tagua Parque ali. Tá iluminadinho, Tagua Parque Cortado. Claro, Tagua Parque é nosso. É Taguatinga. Parque Cortado. Nós temos a Flor. Não, porque o Tagua Parque lá era escuro. Eu não tô falando. No dia que eu fui, tava iluminado. Mas claro que tá iluminado. Lá era escurão, hein? Tudo é lâmpada de LED agora. Sei que lá é cheio de sapo lá. Não, agora que sapo. Quando chove? Não, você tá confundindo. Tagua Parque é o parque mais frequentado de Brasília. Eu sei, rapaz. Vou lá, ali pertinho de Vicente Pires, ali fronteira com Vicente Pires. Fronteira de Vicente Pires. Não, errei? Mas é Taguatinga. É Taguatinga, então. Eu sei, é bonito o Tagua Parque. Lâmpada de LED. Rapaz, o Tagua Parque à noite ali é um formigueiro, é aula de dança. Tudo. Ali pulsa, né? Drift. Nós temos aula de dança, nós temos ali pessoas que praticam todos os esportes. Tanto é que vão fazer uma pista nova de skate lá. O campo de futebol americano que é praticado lá até hoje. Os nossos vão lá para jogar bola, vão jogar vôlei, basquete. Tudo se pratica no Tagua Parque. Tagua Parque, aliás, Taguatinga, é a capital do Distrito Federal. Nós temos uma culinária, a maior rede de imóveis do Distrito Federal as maiores vendas de imóveis estão em Taguatinga. As maiores arrecadações dos ramos de ferragens estão em Taguatinga. Nossas maiores empresas do Distrito Federal estão em Taguatinga. Nós representamos Taguatinga 50% das empresas do CNPJ aqui do Distrito Federal. Pô, Taguatinga é uma cidade com vida própria, né? Já eram seus empregos. Não sei se... Antigamente era assim, não sei se é hoje ainda. É assim. Hoje nós temos mais de 60% que quem mora trabalha em Taguatinga. Não precisa se deslocar até o centro do Distrito Federal, porque moram e podem trabalhar em Taguatinga. Temos um comércio extremamente pujante e queremos que se torne cada vez maior ainda. É bacana. Você tá no PL... pré-candidata distrital lá da Flávia Arruda, do Arruda. Nominata pesada, hein? Maravilhosa o nome. Pesada, hein? Rapaz. Mas veja só, se não for assim, ninguém vai fazer deputado. Tem gente fazendo nominata com a cabeça de 2018. Você tá vendo isso? Ué, eu acho que teve gente que pensou que foi para alguns partidos, que ele seria cabeça... De nominata? De nominata, acabou se tornando cabeça de sardinha. Porque não vai eleger ninguém. Tu queria aí. Eu tô olhando, olhei ali pra... Já repetiu. Vai, repete, foi boa a frase. Vai, repete, foi boa. Você falou só essa bacana. Tá bom aí, Rapinha, a entrevista? Aí, repete, como é que era? O que eu falei teve gente que escolheu bem os partidos para ele para serem cabeça de tubarão, mas acabou virando cabeça de sardinha. Porque não vai ser eleito, não tem nominata. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Você sabe. PL, MDB, PP, republicanos. Devagarinho. PL, MDB, PP, republicanos e a federação PT, aquela turma toda, vai fazer mais de 14 deputados. Vão fazer mais de 14 deputados. Eu quero que você repita mais uma vez o que você acabou de falar. O microfone vai lá, só você vai falar. PL, MDB, PP, republicanos e a federação PT e os outros partidos ali farão mais de 14 deputados distritais. Caramba! É forte o que você falou. PL. Sim, nós temos grandes e bons nomes no PL. Graciel,
Daniel Donizete, Russo, Joaquim Neto. Nós temos lá pessoas muito boas agora. Corram atrás, porque eu tô na frente. Pô, mas você tem lá, né? Joaquim Roriz Neto. Joaquim Roriz Neto. Russo Vivileva, Donizete. O Sardinha tá lá. Sardinha, meu amigo Sardinha. Sardinha. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Cara, e você fazer o quociente com 25 deputados, 25 candidatos, todos os 25 têm que performar bem. Você concorda comigo com a abertura? Concordo plenamente. Então não adianta. Mas tá eleito? Não existe nenhum de nós que estamos eleitos. Desde o que está disputando o primeiro mandato no PL, desde o HCL, que é o que tem mais mandatos do nosso partido hoje, todo mundo está em nível de igualdade. Ninguém tem mais ou menos do que voto. Eu brinquei, logicamente, estou na frente, claro, liderando, mas é claro, porque ninguém, se você entrar com a cabeça baixada, como é que você vai ganhar uma eleição? Sim. Então, todos estão em condições de ganhar essa eleição dentro do PL. Basta trabalhar. Porque essa eleição agora, você tem 25 nomes, você que é presidente de partido, você é de cúpula de partido, você tem que peneirar bem. Sim. Você precisa de gente experimentada nas urnas. Sim. E você olhar aquele novato ali, eu acho que esse cara aqui vai performar bem. Você tem que torcer. Você que é candidato tem que torcer pelos seus 24 colegas. Tem que torcer por todos eles. Eu poderia citar o nome de tantos outros aqui do PL, que são excelentes nomes, mas para não ser indelicado com nenhum dos outros nossos pré-candidatos, eu citei aqui que são mais conhecidos, mas temos outros nomes excelentes lá. Tem comandante Genilson, que é lá de Planaltina, né? Fez um evento temos lá. Vários lugares. E o deputado federal nosso, aí entra uma coisa extraordinária. Nós temos hoje deputados federais, poderemos fazer até 4 deputados federais pelo PL. Entendi. Você é analista político. Mas eu quero que você fale. Vamos ver se o Arruda viesse a candidato a deputado federal. O Arruda é um cara que não terá menos que 300 mil votos para deputado federal, de jeito nenhum. Vem a Bia Kiss com mais de seus 100 mil votos. Vem Fraga, Marcela Passamani, Ricardo Sampaio, Rafael Sampaio e tantos outros bons nomes para deputado federal que nós temos ali, nós podemos chegar tranquilamente a mais de 500 mil votos. Essa análise política eu tinha feito que o Arruda, caso consiga os direitos políticos, eu concordo com você, o PL pode tranquilamente fazer 4 federais. Pois é, e mais metade da bancada federal. E mais ali uns 3... Quantos distritais você acha que o PL faz? Sem o Arruda, 3. Com o Arruda, 4. Não, distritais. Distritais. Sem o Arruda... Mas Arruda viria distrital? Não digo isso. A questão da voto de legenda. Porque o Bolsonaro já vai trazer o voto de legenda caramba para nós. Flávia, que vai estourar como candidato ao Senado. Estou dizendo que a Damares vai dar trabalho a ela. Minha amiga Damares, minha irmã Damares. A Flávia é um fenômeno. Também. Que mistura Arruda, que mistura Roriz e a sensatez do Ibanez. Ela é uma mistura que supera todo mundo. Hoje, o Arruda é o grande cabo eleitoral dela, sim, mas Flávia hoje tem voo próprio. Flávia tem voo próprio. Então, ela certamente será eleita senadora da República. PL certamente fará senadora da República. Se o Arruda vier para federal, 4 federais. Se o Arruda vier para federal, 4 distritais, será a maior bancada do Distrito Federal, o PL. Vocês têm um caminho bom aí se isso tudo se realizar. Você acha que o Arruda consegue o direito político dele? A gente espera que sim. Espera que sim. O Arruda é um cara que todo mundo, muita gente gosta dele. Ele tem uma votação, ele tem um carisma que as pessoas ainda alimentam até hoje, né? Eu acho que está em falta. Então, você não acha? Está em falta. Mas eu acho que aí está. Essa conjunção, a minha análise é simples. Ibanez e Flávia juntos ganham para o governo e ganham para o Senado. Flávia e Ibanez separados, os dois perdem. Mas eu não, acho que não tem aí condição de separar. Isso é mais o povo do bastidor botando pilha do que... Acho que não. O Ibanez é um cara de palavra e a Flávia também é uma mulher de palavra. Então, eu acho que essa junção dos dois deu muito certo. Uma das coisas que me surpreende exatamente da Flávia Arruda é isso. É uma pessoa que aquilo que ela fala, ela se compromete e ela cumpre. Vou pegar você de surpresa aqui ao vivo, mas se você quiser, pode falar. Para de falar disso. Mas eu tô com uma pesquisa aqui fresquinha. Você pode olhar, que eu tô inventando. Olha lá, pode olhar. Flávia Arruda, 33, Damares, 15. O universo de quantas
eu ver quantas pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas aqui foram ao vivo, tá vendo aí? A gente não tem negócio. Foram. Como é ao vivo? 3.615 pessoas ouvidas. Isso tem. Essa pesquisa não tem 4 dias que saiu. Tá vendo? Ela tá aqui bem disparada, né? Aí, ó, eu te mostro outra coisa aqui, quer ver? Mas que não é pra o Ibanez, não. Deixa eu olhar aqui um outro cenário aqui. A gente olha ao vivo. Aqui, esse segundo cenário aqui. Olha a colocação do Arruda. Essa aí você não fala, não, pra não dar problema. Não, tranquilo, não vou falar, não. Mas é o que eu disse, o Arruda é um cara muito bom de voto. Mas olha aí, não tá? Sim, só que o Arruda é um cara inteligente. O Arruda é um cara mais inteligente que... Daí você não sabe querer olhar o resto. É verdade, eu não olhei o resto, tem que olhar. Mas ele sabe que a melhor coisa para ele hoje é começar de baixo. E voltando aos poucos. Porque ele não tem dúvida que ele pode ir crescendo aos poucos. Imagine um Arruda que tem os direitos políticos restabelecidos e ele faz 4 deputados federais, 4 deputados distritais. Pô, o partido será o mais poderoso de Brasília. Uma senadora, né? Senadora. É um bom projeto político. Bom não, excelente projeto político. Mas vamos lá, você como advogado, mas tá difícil, não tá? Para ele conseguir o direito político? Eu acho que não. Se pôde pro Lula, se pôde pros outros políticos do Brasília, por que não pode pra Arruda? Então ele vai ter que recorrer ao Supremo de novo. O que vale para um tem que valer para todos. Ou não vale para nenhum, ou vale para todos. Porque a mesma simetria que está se fazendo do Arruda é a mesma em relação ao Lula. Mas ele já poderia registrar a candidatura, né? Pode candidatar sub júdice, mas eu acho que o Arruda não fará isso. Na minha opinião, claro, eu não falo pelo Arruda, ele fala por si próprio, mas o Arruda é o cara que tem voto. O cara que tem voto, eu já disse, se tornará extremamente poderoso, o PL extremamente poderoso, politicamente falando, com uma senadora, 4 deputados federais, 4 deputados distritais, é o partido de chegada. E no próximo pleito, 2026, logicamente, o candidato a governador será de quem? Será do BL. Sim. O com mais força. Vai ser natural porque fez o caminho, né? Nada na marra, né? Nada na marra. Nada na imposição, nada no dinheiro, vamos dizer assim. E aí, o governador, da mesma maneira que o governador Ibanez hoje recebe o apoio do PL, o Ibanez, o MDB, fatalmente terá que devolver, retribuir esse apoio em 2026. Politicamente, seria burrice os Arruda e Ibanez afastar. Acho que nem... Eu vejo mais gente do Baixador botando pilha do que eles mesmos. Eles não brigam. Ibanez e Flávia não brigam. O Arruda é um cara de construção. O que precisa colocar é exatamente isso. Porque os adversários querem colocar pilha. É simples. Se Flávio e Ibanez se separarem, pode ter certeza que um candidato à oposição e quem sabe Regufo ganha a eleição. E é isso que a população quer? Qual é o projeto que Regufo apresentou para Brasília até hoje? Me diga, vai lá, você que é jornalista, me diga. Qual projeto de lei? Quem que trouxe novo? Eu deixo você falar, você quer política aqui. Ué, o jornalista é você. Eu só estou provocando, eu sou jornalista. Você é a estrela do podcast, não sou eu. Não sou nada aqui nesse podcast. Aí vai entregar pro Regufo. Você tá metendo pau no Regufo? Nunca. Regufo é meu amigo. Como assim, seu amigo? Meu amigo, mas não quer ele como governador, nem Brasília pode querer ele como governador. Qual o legado que ele deixou como deputado distrital? Qual o legado que ele deixou como senador da República? Qual o legado do meu amigo Regufo para o Distrito Federal? Ele disse que não faz composição política. Como é que ele vai governar? Não vai fazer acordo com a Câmara Legislativa? Vai governar como? Vai virar as costas para o povo? Vai virar as costas para a Câmara Legislativa? Ou o Regufo mudou? Ou o Regufo terá alguma história nova para contar? Não, eu sou um homem que me reciclei e agora eu acho que não se dá para governar sem os acordos, sem os apoios políticos ou sem os acordos lícitos políticos para governar. Então, terá ele mudado? Porque senão, meu amigo, não é a pessoa ideal. É melhor que ele continue no Senado, é melhor que ele vá para deputado federal, porque no Legislativo ele pode contribuir muito. Até agora não contribuiu, mas pode contribuir muito. Mas aí, quer dizer que hoje o principal adversário do Ibanez seria o Regufo, né? O principal adversário do Ibanez seria a Flávia. Mas como a Flávia sai para o Senado, eu acho que ela vem. Logicamente, não se menospreza o grupo político que está ali com o Regufo, com a Paula Belmonte, com o Isalci. Não se menospreza, são excelentes políticos. Agora, é claro que cada um tem o seu tempo
para chegar ao alvo do que eles estão querendo. Eu acho que esse é o tempo da reeleição do governador Ibanez, como eu acho que o tempo agora da Flávia é para o Senado, ela construir e pavimentar a sua projeção política futura. Maturação, né? Tem que Maturação. Devagarinho, né? É ir longe aqui de falar mal de alguém, muito pelo contrário. Não. Mas eu acho que cada um tem o seu tempo. E hoje é o tempo da reeleição do governador Ibanez. Vamos ser sinceros, o cara conseguiu fazer o que estava parado há muito tempo. Pegou obras inacabadas dos governos Hollenberg, Agnello, Arruda e terminou. Porque o túnel, por exemplo, do Taguatinga começou na época ainda do Arruda. Vai terminar o túnel. Então vem construindo isso. Hoje são mais de 1.700 obras no Distrito Federal, mesmo com o período de pandemia. Isso é um absurdo de trabalho. É claro, o Ibanez não tem aquele olhar, eu diria, aquele carisma que os outros tiveram, mas tem trabalho. E a população sabe reconhecer o trabalho de quem trabalha. Às vezes o carismático, às vezes ele consegue, né? Não faz muito, mas ele só está ali perto do povão. Deixa eu te falar, eu não vejo essa eleição 2022. Não tem. Você acabou de falar uma coisa muito bacana. Você fez uma leitura, claro, você é um político, né? Então, dificilmente Estou aqui aprendendo com você. Nada. Eu que estou aprendendo contigo. Quem sou eu aqui no jogo do bicho? Mas você falou uma coisa. Foi uma Câmara Legislativa que não brilhou muito. E aí, por exemplo, o Leandro Graz vem candidato a governo, você não vê a população comprando o discurso dele. Veja, é um cara que eu admiro pelo que ele fez como deputado distrital. Mas o meu amigo Leandro, com toda certeza, sabe que não é a hora dele. Ele poderia tentar uma vaga para deputado distrital, deputado federal. É um cara lúcido, é um cara inteligente, sim. Um cara lúcido, um cara inteligente, que poderia construir e pavimentar melhor a sua história para o futuro. Eu acho que seria isso. A oposição tem bons nomes, tem excelentes nomes, que poderiam muito bem hoje disputar o governo no Distrito Federal. Mas hoje, aqui no Distrito Federal, não tem espaço para uma terceira via, não tem espaço para uma terceira opção. Nunca teve, e não vai ser agora que vai ter. Então, Leandro Graz, por incrível que pareça, é hoje a terceira opção. A segunda opção vai ser desse grupo liderado aí pelo Regufe. Então, terceira via em Brasília não vinga. Não vinga, né? Aí tem a Leila também, Leila do Vôlei, tentando uma terceira via. Pois é, são excelentes políticos, são pessoas que poderiam pavimentar um tempo maior. Mas quem é senador hoje, tem 8 anos de mandato, não tem nada a perder também se disputar o governo. Não tem nada a perder. Mas a vaidade não pode prevalecer. Mas deixa eu te falar, se você tem uma derrota acachapante, isso dá uma balada na sua biografia política grande. Eu acho que alguns vão ter essa decepção. Porque quando você perde ali raspando, tudo bem, ó. Pô, tô aqui, né? Vamos tentar mais uma vez. Agora, você perder, vamos lá, que você é senador, teve 700 mil votos, dando exemplo. Sim. Aí você vem para governo, tem 100 mil votos. Caraca. Ou não, eu tô errado. Você que é o político aqui. Não, eu tô gostando das suas análises. Eu até pergunto para você, logicamente, qual análise você faz? O Ibanez, Regufe ou aí o Leandro Graz? O Ibanez tem um grupo político mais forte, isso é óbvio. Tem a base... porque não é só o nome do Ibanez, você tem que ter a base forte, políticos ali que te dão sustentação. Então, por exemplo, ele tem que ter um partido igual o PL, que é fortíssimo hoje. Você não concorda? Concordo. Ele não tem que ter ele tem que ter um republicanos. O partido, o PL, entrou nessa eleição pequeno e sai grande com a vinda do Bolsonaro para o PL. Gostando ou não gostando do Bolsonaro, quem gosta e quem não gosta dele, mas a vinda dele para cá trouxe quase 80 deputados federais, mais de 10 senadores da República. Tem dúvida de que o PL fará pelo menos 80 deputados federais? Não tenho não. E você me deu um quadro aqui interessante, né? Você falou que PL, MDB, PP, republicanos, a federação lá do PT, pode ali fazer cerca de 14. 14 deputados distritais, pode escrever. 1, 2, 3, 4 desses partidos são da base do Ibanez. É isso. Então será o Ibanez reeleito, Flávia eleita a Senado, o Ibanez vai ter uma liberdade de governar que ele não teve nessa legislatura. E ele teria até o privilégio de, para não mexer com os egos, né? Todo mundo tem ego. Sim, claro. Quem não tem? Manter até o Paco Brito como vice. Por que não? Seria mais uma tranquilidade que dá para o outro projeto. Por que não? Eu acho que é isso que o Paco deseja. Eu acho que é uma construção que pode ser bem feita com mais partido da base.
Então, eu acho que tudo é possível quando se trata da base do bom diálogo, da boa conversa, quando todo mundo abre mão para que todos possam ganhar, quando todos podem construir e sabendo que o Distrito Federal será o grande vencedor nessas eleições. E a Brasília demonstrou essa maturidade dentro da Câmara Legislativa. Base e oposição trabalharam juntos para votar os melhores projetos de leis para o Distrito Federal, trabalharam juntos para construir um tempo de transição na pandemia, porque o governador Ibanez foi o primeiro a tomar a decisão, por exemplo, das pessoas ficarem em casa quando veio a pandemia, mas também foram os deputados unidos que votaram para que a economia continuasse aquecida. Já demos a demonstração que em Brasília os partidos, apesar de ideologicamente diferentes, podem convergir e trabalhar juntos para construir o que é melhor para o Distrito Federal e dar uma grande lição para o Brasil e trabalhar aqui a reeleição do Ibanez, a eleição da Flávia e, é claro, a votação de todos que hoje podem construir um projeto político, reafirmando que essa eleição será a volta dos políticos tradicionais que pensam num Distrito Federal completamente diferente. Porque eu vou falar uma coisa para o senhor, bispo. A nova política não deu certo. Nem aqui, nem federal. Não deu certo. Não deu certo. Aqui você vê pela Câmara, você vê pelo federal. Políticos mais distantes ainda do povo. Político rede social. Tanto que você acabou de falar aqui para mim, né, nesse podcast, que você se diferenciou ao andar na rua. E onde estavam as pessoas. Você não ficava no gabinete. Não, jamais. Eu acho que nenhum político deveria ficar sentado no ar-condicionado dentro do seu gabinete. É sair para as ruas, ouvir as pessoas, ouvir as reais necessidades das pessoas, aquilo que de fato traduz o sentimento do ser humano. Ninguém entende melhor da cidade que mora do que a população que lá está, que convive no dia a dia. E se você não consegue ouvir, você não pode impor o que a população não quer. Você tem que levar os anseios que ela traz para você, a população traz os anseios dela, você transforma isso em realidade, seja através do que for de obras, de construção da educação, na saúde, na segurança, então, tudo isso. E a população é sábia. A população sabe das coisas. E espero que não vote nos políticos das redes sociais de novo. Eu acho que não. Porque tô vendo aí de novo aquele de porta em porta bombando. Claro que a rede social é importante. Sim, muito. As pessoas têm que ver o que está fazendo. Mas eu acho que as redes sociais, ao invés de serem usadas para construir, dessa vez será usada para desconstruir imagens de pessoas. Infelizmente, as pessoas do mal vão propagar aquilo que é mal, o que é de mal, extrair aquilo que é de mal das pessoas e não aquilo que é de bem. As redes sociais é uma ferramenta extremamente importante, mas ela deveria ser construída para fazer a construção de um tempo melhor e não pior. Bispo Renato, você acredita que a gente já está 1h13 conversando? Passa rápido, não passa? Passa rápido, Odir, exatamente porque a boa conversa, e quando ela sai do fundo da alma, ela é verdadeira e extrai aquilo que não é nada de politicagem, ela se torna boa e agradável. E conversar com você sempre é agradável. Você viu, sem script, sem muita frescura, sem briefing. Não, sem muita frescura, não. Sem frescura nenhuma, viu, Odir? Sem frescura, porque os assessores ficam meio apavorados aqui, mas tranquilos, porque, cara, não precisa ficar aqui aperreando ninguém, entendeu? Você vê o tanto de boas informações que nós, né? Vamos dizer assim, que eu arranquei aqui, né? As pessoas também puderam conhecer um lado seu que ninguém conhecia na política. E vamos botar lá, né? Botar pra F, né? O pessoal assistir, que eu acho que quem é do meio político precisa assistir o que você falou aqui hoje. Então vamos fazer assim, ó. Já chegou o final, estourou aqui o tempo. Eu deixei estourar aqui uns 10 minutos, 10, 15 Mas eu pensei que era uma conversa de meia hora. Meia hora não, pô. Meia hora, 1h e já tá por 1h20 minutos. Então vamos fazer assim, tá vendo aquela câmera ali? Que eu vou dizer, você fez bem a técnica, tem poucos fizeram. A gente fala, olha pra câmera lá, mas você olhou bem pra câmera. Então você vai fazer assim, você vai dar suas considerações finais, quietinho. Eu vou ficar aqui quietinho, você faz as suas considerações finais, sem interrupção, e aproveita bem o tempo. A câmera é sua. Pois bem, Odir, primeiro te agradecer por nos receber aqui no seu podcast. E dizer que foi uma honra, um prazer estar com você. Uma honra e um prazer comunicar, falar
com a população do Distrito Federal no momento tão decisivo que é o momento do voto. Eu costumo dizer que o voto é uma procuração que nós estamos outorgando para alguém falar em seu nome. Então, precisa ser pessoas que pensam como você pensa, que falam aquilo que você gostaria de falar, que será a sua voz ali dentro do parlamento, seja do distrital, seja do federal, seja do governo, seja da presidência da República. Mas quero me dirigir hoje especialmente à população de Ceilândia, que me deu aí 2 mandatos. Muito obrigado e agradecer de coração mesmo. E hoje estou me colocando como pré-candidato na minha querida cidade, minha querida Taguatinga, para construir, ou melhor, continuar construindo um novo tempo. Eu sou uma pessoa que não estou aqui para prometer absolutamente nada. Como secretário de trabalho que fui, nós batemos todos os recordes estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, formando uma equipe vencedora. Como deputado distrital, nós construímos uma história de leis que beneficiam tantas pessoas, como o tratamento e prevenção da epilepsia, do food trucks e de tantas outras importantes aqui para o Distrito Federal. Como administrador de Taguatinga, nós conseguimos, em recursos distritais e federais, muito mais de 300 milhões de reais para a nossa querida Taguatinga. Então, estou colocando meu nome de novo, não prometendo absolutamente nada, só pedindo que, se amanhã eu me tornar candidato, porque hoje eu sou apenas um pré-candidato, eu gostaria apenas de continuar contribuindo para o crescimento do Distrito Federal e o crescimento da minha grande cidade, da minha grande Taguatinga, que é a cidade que me adotou e que nós estamos lá até hoje. Muito obrigado a vocês que participaram e participam conosco. Um grande abraço. Então, ó, você que assistiu o Bispo Renato aí, dê like nesse vídeo, se inscreva no canal e tem que ativar o sininho para ser notificado. Comenta aí no chat. Rapaz, ó, vou dizer, foi uma aula de política, que é bacana quando a gente pega um político tarimbado, igual o Bispo Renato, que o cara dá uma aula pra gente de como se faz a coisa, né? Política, a política não é para amadores, como dizem, né? Com certeza não. E hoje em dia tem esse negócio de tratar a política como genie e ficar atacando aquilo que você sabe que eu ia falar. Você viu? Acho que é a primeira vez que eu não falo nenhum palavrão. Não, falei um palavrãozinho. Saiu um palavrãozinho só. Meus amigos, obrigado, Bispo Renato. Volto sempre. Obrigado. Gente, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Sobe a vinheta.